Saudações, pessoal, falando nesse vídeo aqui mais assuntos sobre o despertar, sobre essa questão de você ficar um pouco mais atento com todo esse momento atual. Então o vídeo que eu postei, o primeiro dessa série, foi realmente uma aula para você compreender como funcionam as mentes de psicopatas e qual é o projeto de poder que tem pela frente. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, porque hoje pessoas de bem, né, como eu, como vocês que estão assistindo, que realmente buscam essa palavra, que buscam essa informação, serão perseguidos e sempre. Não tem jeito, né? O mundo não é feito para amadores. As pessoas fracas morrem, infelizmente. Não pensa que há proteção. E quem são as pessoas fortes? Não são as pessoas que têm músculo, mas sim as pessoas que têm consciência de entender onde é o caminho do abate, né? Onde que é a armadilha de pássaro que ela vai cair. E nós vivemos num momento triste da história. Triste porque a informação ela está em todas as partes. Possivelmente a minha infância, né? A infância do meu pai, né? A juventude do meu avô foram muito mais tranquilas, né? Eu lembro da minha infância, o quanto demorava para receber uma carta. E eu sempre conto essa história, né? Porque a carta era algo assim incrível, né? Ela chegava, era aquela emoção, a carta, né? Lembra? Vocês não conhecem carta, não adianta. E é interessante que hoje a informação é muito rápida. Uma carta antigamente, ela levava meses para chegar. Chegava amassadinha nos cantos, né? E era uma coisa assim emocionante, porque as pessoas mandavam até folhinha do local que elas estavam, um galinho da planta, um papel de bala, né? Alguma coisa assim, bem singular, bem singela, mas que tinha uma reflexão muito bonita, né? Às vezes as pessoas passavam perfuminho, passavam talco. E a gente tinha todo o tempo de também fazer dessa maneira essa carta para as pessoas, né? Punha uma foto, escrevia atrás da foto, e essa carta viajava o planeta inteiro. E levava tempo, porque tinha a ação de ida e volta, né? E era gostoso, porque tinha todo um processamento, toda uma coisa gostosa de você pensar, será que a carta foi extraviada? Será que a pessoa recebeu ou não? Né? Então era uma coisa muito linda. Se você olhar assim, vocês vão ver que tem envelope escrito per avião, né? Per nave, né? Por avião, por navio, umas coisas bem legais. Bom, mas essa nostalgia fica só na nossa mente, porque hoje é uma guerra. A informação, ela é o artigo mais difícil que você tem para conquistar. Por quê? Onde você procurar hoje, você terá informação. E lembre-se que eu sempre falo isso daí, já repeti em tantos programas de rádio, né? Eu que sou uma pessoa mais antiga, eu posso falar bem categoricamente que nem toda a informação está sendo colocada de verdade. Principalmente informação técnica. Se vocês pensam que tudo que existe tecnicamente no planeta está na internet, não está. Informação técnica não é só informação industrial, mas sim informação também do dia a dia, né? Informação de vida das pessoas. Mas o seguinte, garimpar informação verdadeira que é o grande problema. E sobretudo, mesmo que seja informação verdadeira, informação aplicada, informação útil para você, é mais difícil ainda. Então a gente chega num ponto que as pessoas pensam assim, bom, vou sentar na frente de um aparelho de TV e vou ser informado. Então não precisa mais esperar aquela carta que levava 60 dias para chegar. Ela vai sentar ali na frente da TV, a informação vem na hora, né? High here, high now, aqui e agora. Full time, vem toda hora. Então, você está vendo, por exemplo, a previsão de tempo. O que vem na previsão de tempo? Toda aquela loucura, né? Aí vem São Paulo, Mato Grosso, né? Nordeste, depois vem Mato Grosso, depois vem o Amazonas, depois desce para o sul. E fica aquela confusão, né? Você fala, pô, mas vai chover na capital paulista? Não, vai chover em Fortaleza, capital do Ceará. Não, acho que vai chover no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então a pessoa fica com a cabeça assim, é melhor ela ficar quieta. Aí você está assim, escutando uma notícia de tragédia, daqui a pouco vem um futebol, daqui a pouco vem não sei o quê. E aí conseguem fazer manipulações de todas as formas, né?
E o ser humano que está ali sentado, ele simplesmente está cansado, né? Ele quer se entregar, quer que alguém guie a vida dele. E existem mídias poderosas que têm uma neurolinguagem, né? É uma neurolinguística, que ela sabe como conversar com o seu cérebro. Tudo ali muito bem planejado, tudo muito bem estruturado. E é essa grande armadilha de pássaros que existe, né? Como se fosse uma rede que o pássaro vai e é pego por ali, imaginando que ali é uma coisa para escapar. É igual ao ser humano. Ali é onde vamos nos informar. Pelo contrário, ali é onde você vai se desinformar. E eu vou colocar um vídeo aqui muito interessante de como as mídias, né, de como as TVs do Brasil, por exemplo, elas agem com o presidente do jeito que elas estão falando. E aí vocês vão ver qual o interesse que há em querer quebrar um governo. Vocês vão perceber de que forma são colocadas as informações e como que há um interesse muito grande em quebrar um governo. Por quê? Isso já é fato. Quando você tem pessoas caóticas, quando você tem governos fracos, quando você tem uma população perdida, é muito mais fácil para implantar as coisas. E esse é um grande objetivo hoje. Escute a frase que eu estou falando para vocês há muito tempo. Nós pensamos, quem é leigo pensa que tudo está perdido, né? Então por isso que eu falo, nós pensamos assim, estou generalizando realmente. Então grande parte do povo pensa que tudo está um caos, que está tudo confuso, que não sei o que. Não está um caos. O caos é controlado. Lembre-se que em física quântica eu falo da teoria do caos. Né? Eu falo da experiência dos feijões. Quem souber o que eu falo, procure aqui no meu canal que tem esse caso que eu falo sobre a experiência dos feijões. Isso é a teoria do caos. Mas resumindo, no meio do caos existe a ordem. Que ordem que é colocada? Que ordem que é posta? A ordem é realmente criar o caos. Porque nesse caos você tem pessoas enfraquecidas, pessoas que não sabem o que vão fazer. E uma vez as pessoas enfraquecidas, elas são fáceis de ser dominadas. Uma vez dominadas, se implanta coisas sem elas perceberem. Ninguém para pensar, fala, peraí, está certo ou está errado? Quem que está falando isso? Não, é a ciência, sempre é a ciência. E aí nós temos essas tragédias acontecendo aí. Portanto, a dica que eu passo, se você realmente quiser um bom futuro e não quiser ser destruído, preste muita atenção nas coisas que estão acontecendo e da forma que tudo está sendo colocado. Sempre preste atenção. Eu sei, não estou ofendendo ninguém, mas que para muita gente se torna complicado entender. Porque muita gente, infelizmente, pelos últimos anos de ensino no Brasil, elas foram ensinadas num método onde a deficiência intelectual programada, né, ou a pessoa não compreendeu um texto, estão sendo colocados aí há anos, né? Então, o que acontece com a pessoa? Ela não consegue compreender uma frase completa. Eu sei que tem pessoas que elas conseguem entender o começo e o fim da frase. Quando é escrito, então é pior ainda, né? Quando é falado, até tem um jeito de falar, uma entonação que a pessoa percebe, mas quando é escrito, ela não consegue ler um texto. Né? Então eu até fiz um vídeo uma vez falando sobre essas duas coisas que são a mesma coisa, que é o analfabetismo funcional e a deficiência intelectual programada. São ferramentas que são instaladas numa sociedade para que a sociedade fique intelectualmente atrasada. Então é isso que muitas mídias fazem, é criar esse atraso mental mesmo na cabeça das pessoas para elas não compreenderem o que está sendo falado e falar exatamente o que elas querem que você aprenda, não o que você tem que saber. É complicado, né? Então assista esse vídeo para você tirar suas conclusões. Eu já volto. Aproveite. O presidente Jair Bolsonaro levou hoje um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal para relatar as consequências das medidas de isolamento social para a indústria brasileira. O presidente Jair Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal pedir ajuda para flexibilizar as medidas de restrição tomadas pelos governadores. Hoje, o presidente, ministros e empresários da indústria foram ao Supremo Tribunal Federal pedir apoio à abertura gradual da economia.
O presidente Jair Bolsonaro levou um grupo de empresários para uma reunião de surpresa com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele queria fazer um apelo para o relaxamento das medidas de isolamento, mesmo com o número de infectados pela Covid que não para de crescer e na contramão do que tem sido adotado em todo o mundo. Foi uma visita surpresa, fora da agenda e com direito à caminhada do Planalto ao Supremo. Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes acompanhado de ministros, empresários e parlamentares. Acompanhado dos empresários e de vários ministros, Bolsonaro atravessou a pé o percurso entre o Palácio do Planalto e o Supremo. Jair Bolsonaro, os ministros da Economia Paulo Guedes, da Casa Civil Braga Neto, da Defesa Fernando Azevedo, parlamentares e os empresários atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes até o STF. A maioria usava máscaras. O presidente resolveu atravessar a pé a Praça dos Três Poderes. Mais uma vez, um gesto do presidente provocou aglomeração. No início do trajeto, com uma máscara na mão, Bolsonaro conversou ao pé do ouvido com o empresário, abraçou e, no meio do caminho, usou a máscara. Antes da reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que seria uma visita de cortesia, mas o encontro tinha um motivo bem definido. Bolsonaro foi fazer um apelo ao presidente do STF, Dias Toffoli, contra as medidas restritivas adotadas por estados e municípios. Ao ser recebido por Toffoli, o presidente falou sobre o desemprego causado pela queda da atividade econômica e conclamou os três poderes a tomarem uma decisão. No encontro com o ministro Dias Toffoli, Bolsonaro falou da necessidade de diminuir as medidas de isolamento social. O presidente disse que levou os empresários para que o Supremo saiba o que está acontecendo. O presidente da República foi ao Supremo Tribunal Federal. Uma visita agendada minutos antes, para a surpresa do presidente da Corte, sem autorização de Toffoli, Bolsonaro começou a transmitir tudo ao vivo por uma rede social. Num momento em que milhares de brasileiros enfrentam dificuldades para receber tratamento contra a Covid-19, Guedes decidiu tratar a economia como se fosse um paciente. Bolsonaro também passou a palavra a dois empresários que usaram a mesma linguagem médica. Ao deixar o STF, Bolsonaro anunciou a inclusão da construção civil na lista de atividades essenciais, ou seja, que podem funcionar durante a pandemia. Os empresários que acompanharam o presidente até o STF são de setores como construção civil, calçados e químico. O presidente deixou o Supremo provocando nova aglomeração. Deu entrevista na praça, transmitida ao vivo em rede social. E ele também usou termos médicos para se referir à economia. Depois da UTI, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil. Bolsonaro assinou hoje um decreto ampliando os serviços considerados essenciais e que são liberados para continuar em atuação mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. O presidente incluiu a construção civil e atividades industriais. O governo decidiu ampliar os serviços considerados essenciais. Foi editado o novo decreto com a lista que inclui a construção civil, as indústrias químicas e petroquímicas e de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Todas deverão retornar às atividades respeitando as regras do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai vetar trecho do projeto de ajuda a estados e municípios, que permite o reajuste salarial de algumas categorias de servidores. A proposta aprovada na Câmara libera o aumento para profissionais que não atuam no combate ao coronavírus. Até a Polícia Legislativa do Congresso Nacional foi beneficiada pelos deputados. Toffoli ressaltou as últimas decisões do Supremo que reconheceram o direito de estados e municípios de decretarem medidas restritivas, mas disse que é fundamental que haja uma coordenação do governo federal com eles para planejar a saída do isolamento quando isso for possível, Parlamentares e entidades da sociedade civil criticaram o que consideraram ser uma tentativa de pressão do presidente Bolsonaro sobre o Supremo Tribunal Federal. Também houve críticas aos discursos com referências a termos médicos
para falar da morte de empresas, no momento em que famílias têm que lidar com a morte de parentes. Pois é, né, pessoal? E aí? Outro ouvido, outro olhar para tudo que está acontecendo? É isso mesmo que você tem que ter. Está vendo quando a gente consegue sintetizar, quando eu consigo colocar tudo perto, como fica fácil agora de compreender? Mas não é assim que é colocado no seu dia a dia. Agora imagina a quantidade de informações que você tem na sua frente. Aí você pode falar para mim, não, professor, eu não quero mais informações, eu quero ficar isolado. Aí você recebe um WhatsApp, a informação. Aí você fala, não, eu vou ligar um rádio. Vou usar um app de rádio. Aí tá lá, a hora que você liga o app tem as propagandas aparecendo. O rádio tem as suas propagandas. Aí fala, não, eu não quero nada, vou vou andar na praça. Aí você tá na praça, os bancos da praça tem propaganda. É complicado, pessoal. Então existem coisas que não tem como evitar, mas tem como se policiar, entre aspas, né? Criar como se fosse, a palavra mais chave seria como se fosse uma imunidade, vai usar essa palavra, já que está em voga, né? Se fala tanto sobre esse assunto, você ser imune a certas informações, mas sempre perceber o que vem por trás disso. As segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. Pessoal, é isso que eu convido vocês a fazerem. Continue no meu canal, aproveite, não esqueça de fazer sua inscrição, não esqueça de dar seu like e, sobretudo, contribua com o canal. O meu trabalho realmente é boa parte focado nisso, em ajudar vocês a despertarem. Nesse momento atual, estou fazendo a minha parte como um cidadão e como um professor, de trazer essa informação para vocês, desse momento atual, que não é só para eu ficar melhor, mas é que para todo mundo ficar melhor. Não adianta só eu sozinho entender tudo que eu estou falando. Eu tenho que passar essas informações para vocês. Senão não teremos planeta para nós. Senão viveremos numa bagunça doutrinada por meia dúzia de loucos, psicopatas. É muito importante hoje que você desperte dessa maneira. Eu sei que tem pessoas do seu lado que não vão entender jamais o que você está falando, mas seja o exemplo, faça a sua parte. Lembra que eu já falei isso em programa de rádio, se você me acompanha, você acha que deve ter ouvido falar isso. Que haveria um momento em que as coisas que pareciam certas não são certas. Não, mas está certo, está acontecendo isso. Não, mas não é isso que está acontecendo. Estão mostrando para vocês que é isso que está acontecendo. E é isso que você precisa, antes de mais nada, compreender. Por que estão mostrando daquela maneira e não da maneira A, B, C, D, diferente? Bom, agradeço por ter assistido ao vídeo. Não esqueça de se inscrever ao canal. E não esqueça também de contribuir com o canal. Honrar a todos. Até!